Cara, eu acho que hoje, pela bola, é o Vini, né? Por, Se a gente pegar o conjunto da obra, é o Vini. Eu não sei, porque assim, o Neymar, a gente tem uma ideia do que o que o Neymar seria hoje, né? E que ele nunca foi. Ele nunca chegou lá. É um craque, é um jogador fora de série, mas na seleção ele ainda não correspondeu. É um novo treinador, novos métodos, uma nova maneira de jogar, uma nova maneira de existir em campo. Então, não sei, o Neymar é um nome muito forte, né? É difícil você ir contra o que o Neymar representa. A gente viu a chegada dele lá, muitas crianças, muita gente querendo autógrafo, o nome dele sendo gritado. Se a gente olhar o que fez ele com a seleção, não se justifica, né? Mas o futebol é mais do que isso. Tem uma série de afetos que estão circulando aí. O Neymar surgiu como um grande craque, uma grande promessa. Então, eu não sei, é difícil essa pergunta, viu, Dom? A enquete é boa. Quando a pergunta é difícil, é porque a enquete é boa. Olá, então valeu a pena ter colocado fora Neymar pela discussão. Já já eu dou a parcial da enquete, mas queria dar o bom dia para você, Perrone, falando sobre isso. Ele deve ser titular, hein? O time ontem, no treino, com o Diniz, teve Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge, Casemiro, Bruno Guimarães e o Neymar, Rafinha, Rodrigo e Richarlison. O Lucas Mussetti, nosso repórter, está em Belém, junto com o Júlio, fez um vídeo do treinamento, mandou pra gente, a gente vai rodar enquanto isso, mas quero dar esse bom dia com todas essas informações, Perrone. Aqui a gente não deixa nem a pessoa responder o bom dia, já passa 5 perguntas. Bom dia, Domi, Miri, Júlio, grande prazer, a galera também que está com a gente, bom dia. Assim, a questão do Neymar ser titular ou não, para mim é apenas uma questão física, né? Se ele está bem fisicamente titular, sem muita discussão. A questão da enquete também depende muito do que ele vai produzir até a próxima Copa do Mundo. Mas, assim, para não me chamarem de mureteiro, para não falarem que eu fiquei em cima do muro, eu acho que o papel dele até lá vai ser de coadjuvante do Vini Júnior e não vejo isso como uma coisa ruim. Se ele souber aproveitar, ele pode se destacar muito nesse papel. Acho que ele tem que entender isso e ser o cara que vai ser o grande parceiro do Vini, o cara que vai deixar o Vini em condição de fazer gol. Eu vejo dessa forma. E você, Júlio, bom dia. Faz tempo que você não aparece aqui, hein, para trocar essa ideia com a gente logo cedo. Tá dormindo até tarde, né? Madrugada, né? Programa de madrugada é duro, né? Bom dia, Domi, Mili, Perrone, um abraço para vocês, tudo bem? Olha, boa enquete mesmo. A gente, logicamente, pode, e todo mundo pode responder, pode e deve responder a enquete com o que acha, e a gente pode falar sobre o que vai acontecer, né? O que acha que deve acontecer e o que vai acontecer. O que eu acho que deveria acontecer seria a montagem de uma seleção que não fosse refém do Neymar. E a seleção brasileira, ela fica refém do Neymar quando ele está presente. Queira ou não. Não adianta. Não, o Neymar pode adotar um discurso que ele quiser, a postura que ele quiser, e eu acho até que ele tenta adotar essa postura, digamos assim, mais de um cara que participa e não um cara que quer o centro das atenções e tal. Mas o pacote Neymar, ele é inerente, né? Ele está junto com o Neymar. O Neymar não vem sem o pacote. O Neymar é a bolacha que não tem como você tirar do pacote do Neymar. Então, não tem como evitar isso tudo que acontece. Todo esse barulho que gera o nome dele, a presença dele. E aí, eu gostaria de ver uma seleção brasileira sendo montada sem esse pacote. E quando chegasse a Copa do Mundo de 2026, se ele estiver bem fisicamente, se ele estiver jogando, se ele estiver competitivo, aí você traz o Neymar. Porque o Neymar é um extra classe. O Neymar é um jogador completamente diferente. É o grande jogador brasileiro do século. Eu entendo a Mili quando ela fala que o Neymar não foi na seleção o que poderia ter sido, mas a gente precisa falar sobre Copa do Mundo quando a gente fala essa frase do Neymar, né? Que é o que importa, cá entre nós, para o torcedor brasileiro. Mas o Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira, né? Então não é que ele não fez nada na seleção, ele realmente é um jogador que entrega, só que nas Copas do Mundo esse pacote acaba pesando muito. Agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o Neymar vai ser o protagonista absoluto da seleção com o Fernando Diniz. O Diniz ama
o futebol do Neymar, considero o Neymar um jogador totalmente, como realmente um extraordinário, um extra classe da geração, e não existe a hipótese de montar um time que não seja passando por ele na cabeça do treinador da seleção brasileira. E aí, Mili, você acha que o Diniz conseguiria montar essa seleção no nível que a gente espera, com o Neymar ainda como protagonista, como fez o Tite? Tomi, assim, eu acho que sim. Eu gosto muito da forma como o Diniz vê o jogo. Não é uma forma posicional, é uma forma relacional, é uma forma em que há diálogo entre os jogadores. Existe espaço para que eles sejam criativos, para que eles sejam inventivos, né? Não tem uma cartilha a ser seguida. E o Neymar pode se dar bem, porque o Neymar é altamente criativo e precisa ver também se o Neymar já não deixou de ser esse cara, entendeu? Se esse jogo posicional já não invadiu e está internalizado nele, eu não sei. Mas, assim, se a gente pegar só o que a gente sabe que o Neymar é um fora de série e que o Diniz monta times que fazem esses foras de série, esses jogadores mais criativos, mais talentosos, se destacarem. Pode ser, olha o que o Diniz fez com o Ganso, né? O Ganso estava dado por muitos como acabou, uma carreira que não decolou e não foi. E no Fluminense o Ganso, para mim, está na melhor fase da carreira dele. Então eu acredito que sim, mas eu concordo com o Júlio quando ele diz que a seleção, quando tem o Neymar, a seleção até hoje jogou pelo Neymar. Até por isso ele é um artilheiro, né? Porque assim, o time inteiro jogando para você vai lá e faz o gol. E aí nunca fez nada que fosse assim memorável na seleção, né? A gente destaca lances, artilharia, mas é isso. Tá devendo na seleção? Eu diria que sim, tá devendo na seleção. Pode ser que com o Diniz a gente veja o Neymar na melhor fase da carreira dele na seleção. Essa aliás, seria uma enquete boa também, né? Ele tá de... Não, só uma coisinha sobre o tá devendo da seleção. Desde Ih, travou a internet. Só pra gente ficar curioso pra saber o que ele ia falar. Tá travado? Tá travado. Tá travado. Será que você consegue passar pro seu 4G? Consigo, peraí, vamos lá. Consigo, mas eu vou deixar vocês falando enquanto eu faço o movimento. Boa, boa. Eu quero repassar essa pergunta para o chat aqui. Vocês acham que o Neymar está devendo na seleção, como diz Mili? Eu acho que sim. E eu acho que talvez com o Diniz seja uma boa. Embora a gente não tenha visto ele jogar ainda nessa temporada, né? Porque está lesionado, vai voltar agora, mas seria uma ótima, hein, Perrone? Sim, com certeza seria uma ótima. Só para dar o meu palpite ali na questão de estar devendo ou não, eu acho assim, toda essa geração que está devendo a geração dele. Porque, assim, pra gente, pro brasileiro, se não for campeão do mundo, tá devendo. Não tem como. O Sócrates, o Zico, que jogaram na seleção de 82, fantástica. Você vai olhar e falar, pô, né, ficou faltando o título e tal. Então, assim, eu vejo nesse ponto. E aí tem a outra coisa, a expectativa, né, que a gente falou aí no começo, a expectativa que foi criada em torno dele, né, que era muito alta. E aí não chega, né, o melhor do mundo e tal. Aí realmente ele não chegou. Agora não está nem nessa lista da bola de ouro dos 30 melhores. É um assunto para daqui a pouquinho. Para a gente falar um pouco mais sobre essa seleção, o Lucas Mussetti e o Igor Siqueira trazem uma matéria hoje aqui no UOL, mostrando como o Diniz está acumulando funções na seleção. Isso porque a CBF não tem um diretor de seleções desde a saída do Juninho. O presidente Edinaldo Rodrigues quer, obviamente, um cara para assumir essa seleção, mas ele diz que por enquanto ele vai fazendo isso. Só que ele não está fazendo isso, porque ele só toma as decisões depois de consultar o Diniz. Vale lembrar que o Diniz não fica no dia a dia na CBF, ele fica no Fluminense. E aí mostra um pouco do amadorismo em que estamos, né, Mili? Uma seleção brasileira, não tendo um diretor de seleções, e ficar nessa, então vou consultar antes de tomar decisão, meio amador mesmo, né? A gente viu o tempo que demorou para o Antony ser cortado, né? Um jogador que não deveria ter sido convocado. A gente viu na coletiva de imprensa a pergunta misógina, machista, descabida e estúpida, feita por um repórter da RBA chamado Lino Machado, para o PR. Como você se solidariza com o Antony nesse momento difícil? Ali,
uma confederação organizada teria interrompido, teria dito, olha, o Pierre não vai responder essa pergunta. O Antony é a parte acusada. Existe uma vítima, existe um conjunto probatório, a justiça está investigando, até que a justiça se pronuncie, dizendo que é mantida a inocência do Antony ou ele é considerado culpado, a gente não vai responder esse tipo de pergunta. Próxima pergunta. E a gente não viu isso acontecer, Dani. Eu fiquei absolutamente chocada, que a coletiva seguiu. O cara fez essa pergunta e a coletiva seguiu. Então, assim, a gente vê que é completamente descabido, é um vácuo de poder, não dá para entender, não existe um departamento de futebol feminino. Aí vocês colocam ainda esse fufuca na minha cara logo de manhã, aí é difícil. Mas eu queria falar... Peço perdão no feriado ainda, eu te trago aqui para falar sobre esses assuntos legais. Eu tô vendo muita gente dizer assim, ó, vocês da imprensa, né? Porque é um conjunto só. Vocês estão já condenando o Antony. Então, a gente não pode fazer isso. Quem vai condenar ou manter a inocência, porque todos nós temos a gente já entra, né, em qualquer julgamento com a presunção de inocência e sai, se ela for mantida, com ela. Ou a gente pode ser considerado culpado. O que a gente pode fazer em relação ao Antony? Dar os fatos e os dados. O que a gente tem de fato e de dado? A gente tem uma acusação, a gente tem um conjunto de provas que é devastador, tem imagens, tem vídeo, tem troca de mensagem, então a gente pode falar disso. A gente tem o Antony negando, né, dizendo eu não fiz nada. Aí a gente coloca, nós do jornalismo temos que dar o contexto. O que a gente tem de contexto? Nunca houve, na história de acusações de violência sexual, ou de gênero, ou doméstica, alguém que acusado tivesse dito, fiz mesmo. Amassei a cara dela de porrada. Eu sou um canalha. Então, esse é um contexto. O outro contexto, há acusações falsas? Há acusações falsas. Da ordem de quanto? De 3% a 5%. Leiam o livro O Direito ao Sexo, de Amia Srinivasan, uma pesquisadora americana e da Índia, tá? E também da Rebecca Solnit, toda a obra dela trata desse assunto. Então, sim, da ordem de 3% a 5% são acusações falsas. Quem faz as acusações falsas? É um outro contexto que nós, jornalistas, temos que dar. Homens, em sua maioria. São homens que acusam falsamente outros homens de terem estuprado uma mulher. Quem são o grupo mais falsamente acusado? Homens negros. Então, todo esse recorte tem que ser dado. Por outro contexto. Por que é raríssimo que uma mulher acuse falsamente alguém de violência doméstica, ou sexual, ou psicológica? Porque na hora que a mulher acusa, a vida dela acaba. A vida dela vai entrar num túnel e a gente não sabe quando ou se vai sair. Ela vai ser chamada de puta, de vagabunda, ela quis, ela mereceu, tem alguma coisa errada nessa história. Achamos uma foto dela fazendo topless em 1980, tá errado, olha aqui a prova que ela é uma vagabunda. Então, uma mulher raramente se submete a essa via sacra em nome de uma mentira. Tudo isso é o contexto. Quem vai dizer se ele é culpado ou se ele é inocente é a justiça. Então, o caso tem que ser tratado assim. É o que temos em relação a esse caso. Da próxima vez que alguém fizer uma pergunta estúpida, machista, misógina, numa coletiva da CBF, colocando o Antony na posição de vítima, seria de bom tom que a CBF intervisse e dissesse essa pergunta não vai ser respondida. O Antony, até aqui, é a parte acusada. Existe uma vítima e existe a parte acusada. Próxima pergunta. Muito bom, Mili. Madruga tá mandando aqui. Mili sensata, o assunto é sério. Quem estuda de forma séria a violência contra a mulher sabe o absurdo e os erros de como levaram o caso. Júlio, você voltou? Como está a sua internet? Eu estou ouvindo perfeitamente o que a Mili falou, então acho que está tudo bem. Muito bom. Vamos encerrar o assunto Neymar, então, com a sua opinião. Você acha que ele fica devendo ou não? Não, então, corroborando o que a Mili disse anteriormente, desde que o Neymar virou protagonista da seleção brasileira, o Brasil ganha fantasticamente aquela Copa das Confederações de 2013 no Maracanã contra a Espanha, que depois a gente viu que era um time em decadência, mas naquele momento ainda não parecia, que ele é realmente o primeiro momento dessa decadência.
e depois a seleção não ganha mais nada com o Neymar. A seleção ganha uma Copa América em que ele não jogou, que foi a de 2019. Né? E aí, por que o Brasil ganha uma Copa América em que ele não jogou? Acho que a explicação passa porque sem a presença do Neymar, o jogo fica muito mais coletivo. E esse é o grande desafio do Fernando Diniz. Transformar o jogo da seleção brasileira em um jogo coletivo, como ele fez em todos os times dele, em que o protagonismo técnico possa acontecer para o Neymar dentro do contexto de jogo coletivo. Isso certamente era a intenção do Tite também, mas ele não conseguiu. Isso não aconteceu com o Tite. Sempre que o Neymar esteve em campo, ele acabou chamando para ele a responsabilidade, os holofotes, enfim, é o tal do pacote Neymar. O Neymar, ele quer muito, ele quis muito a presença do Fernando Diniz na seleção brasileira. Eu diria até que foi um fator decisivo para a escolha do Fernando Diniz, seja como step até o Ancelotti assumir, seja como a sequência de trabalho, já que ninguém sabe exatamente qual é o posicionamento do Ancelotti. Então, o Diniz ser técnico já tem a ver com o Neymar ter aprovado e até desejado esse nome. E agora vamos ver como que eles vão conseguir fazer essa coisa acontecer. Ontem no treino, na parte que a gente viu do treino, o Neymar precisou participar da saída de jogo. Quer dizer, o jogo da seleção brasileira começa com o Neymar lá atrás. Eu amo o Neymar dentro da área, do outro lado. O Diniz vai fazer o Neymar participar do jogo da área defensiva, inclusive recebendo, da área entre aspas, né? Recebendo bola dos seus goleiros e iniciando as jogadas de ataque. Esse foi o treino ontem e é isso que a gente apurou que é o que vai acontecer com a seleção brasileira. O tal do jogo de aproximações. O jogo com 5, 6 jogadores perto da bola, saindo lá de trás até chegar na frente. O jogo do Fernando Diniz. O Neymar vai participar desse jogo. Ele vai assinar todas as jogadas? Aí é mau caminho. Ele vai dar dinamismo para o time? Aí é bom caminho.